pele dela está grossa, amarelada, com uma textura estranha, como cera fria. O rosto de Mariana, um dia tão familiar, tão cheio de vida e de expressividade, agora aparece, prestes a se apagar, a se tornar uma tela em branco do puro pavor. Meu nome é Jonas, e esta é a história de como o inferno em pessoa nos encontrou, nos escolheu e nos marcou para sempre, para além de qualquer cura ou redenção. Começou em Piracanjuba, Goiás, em um impulso de renovação, de busca por uma vida mais simples, quando eu e Mariana, minha esposa, decidimos mudar drasticamente nossas vidas. Compramos aquela chácara isolada, um lugar que nos foi vendido como um paraíso campestre, prometendo paz, um refúgio idílico da rotina frenética e do barulho incessante de Goiânia. Uma promessa vazia, um engano terrível, uma mentira descarada que nos custou tudo, absolutamente tudo, nossa paz de espírito, nossa sanidade, nosso amor, nosso futuro, nossa própria identidade. Os primeiros dias, as primeiras semanas após a mudança foram de uma felicidade ilusória. Quase infantil em sua inocência, era profundo, quase ensurdecedor em sua quietude. O ar puro preenchia nossos pulmões com uma leveza há muito esquecida na cidade grande. Um silêncio que, percebemos muito tarde, não era de calmaria ou de tranquilidade bucólica, mas sim de uma espera paciente, de uma espreita antiga e maligna. Nossas risadas, nossos planos para o futuro, nossos beijos e abraços ecoavam pelas paredes espessas da casa velha, completamente ignorantes do que se ocultava nas sombras densas das árvores centenárias que cercavam a propriedade, aguardando o momento certo para se revelar. Foi durante uma noite chuvosa, uma daquelas tempestades tropicais violentas que derrubam a energia elétrica por horas e apagam o mundo exterior em uma escuridão absoluta e impenetrável, que o cheiro veio pela primeira vez. Um cheiro forte, adocicado, nauseabundo e denso, inconfundível, de parafina, de vela queimada e esquecida. Não havia velas acesas na casa, éramos extremamente cuidadosos, medrosos do fogo na vastidão seca daquele lugar, especialmente com o telhado de madeira, mas a fragrância era inconfundível, penetrante, como se alguém estivesse bem ali, ao nosso lado, soprando fumaça de vela diretamente em nossos rostos, em nossas narinas. Eu parei. O corpo todo em alerta máximo. Escutei. Apenas o som implacável da chuva martelando o telhado de telhas velhas, escorrendo pelas calhas entupidas, transformando a terra vermelha em um mar de lama. O coração disparou no peito, um tambor de medo primal, anunciando o perigo iminente. Fui até a janela do quarto, o estômago contorcendo-se em ansiedade. A escuridão lá fora era completa, um manto pesado de veludo negro, só quebrada pelos clarões distantes, fantasmagóricos, dos relâmpagos que riscavam o céu em intervalos irregulares, revelando e escondendo a paisagem. E então eu vi, com meus próprios olhos, o que me fez duvidar da minha própria sanidade. Os lençóis, brancos, recém-lavados, pendurados no varal lá fora, na área de serviço adjacente à casa, começaram a se sacudir. Violenta e ritmicamente. Não era um movimento suave, orgânico, como o do vento. Era brusco, forte, com uma intenção clara, como se uma força invisível, gigantesca, com uma raiva contida e ancestral, os estivesse agitando com fúria. Não era o vento, eu sabia com cada fibra do meu ser. O vento uivava, sim, mas aquilo era diferente, mais intencional, mais perto da casa, mais vivo. Um tremor inumano, sobrenatural. Meu coração galopava, parecia querer escapar do meu corpo, fugir daquela cena. Eu chamei Mariana, a voz embargada pelo pavor, mas ela dormia profundamente, em um sono pesado, abençoado pela ignorância, alheia ao terror que se desenrolava a poucos metros de seu corpo adormecido. Eu voltei a observar, hipnotizado pelo horror, a mente em um turbilhão, incapaz de desviar o olhar daquela dança macabra. Os lençóis pararam de repente. A quietude que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. O silêncio da chuva pareceu engolir o mundo. O cheiro de parafina se intensificou, quase sufocante, parecia impregnar minhas narinas, minha pele, meus ossos, minha alma. Os dias que se seguiram foram uma descida lenta, dolorosa, a paranoia completa. A luz do sol voltou a iluminar a chácara, mas a sombra de um medo irracional permaneceu em meus pensamentos, em cada canto escuro da casa, em cada arbusto no jardim.
Eu comecei a ter pesadelos vívidos, visões de vultos indistintos que se esgueiravam nas periferias da minha visão, acordando suado, ofegante, com a sensação vívida, palpável, arrepiante, de estar sendo observado, de que algo me seguia, esperava, respirava o mesmo ar que eu. Pequenos ruídos à noite, batidas leves nas paredes, sussurros inaudíveis que pareciam chamar meu nome. Eu parei, o corpo tenso. Escutei. Nada. Apenas o som amplificado do meu próprio coração a martelar descontroladamente. Uma noite, a insônia me venceu completamente, a mente em frenético estado de alerta. Desci para a cozinha, tateando no escuro em busca de um copo de água, quando ouvi um arranhão vindo do celeiro, um som seco, repetitivo, como unhas raspando madeira velha. A curiosidade doentia, ou talvez a estupidez inerente ao pavor, me impeliu para fora da casa. Decidi ir até o celeiro, buscar algumas ferramentas, um pretexto frágil para investigar a origem daquele som. A lua cheia, alta e prateada no céu negro, banhava a propriedade com uma luz pálida, quase etérea, transformando as sombras das árvores e dos edifícios em figuras alongadas e distorcidas, espectros dançantes. E lá, perto da velha mangueira, que se erguia como um sentinela antigo e testemunha silenciosa de eras, vi a silhueta. Uma mulher. De vestido longo, branco, de um tecido que parecia esvoaçar mesmo sem vento, parecendo flutuar no ar, pairando sobre o chão. Parada, completamente imóvel. Uma estátua viva de terror gélido. Meu sangue gelou nas vaias, coagulou, paralisou cada músculo do meu corpo. Tentei gritar, pedir socorro, alertar Mariana, mas nenhum som saiu da minha garganta, a voz presa, sufocada pela massa de medo que me oprimia. Fui me aproximando, devagar, um passo hesitante de cada vez, cada movimento uma eternidade de agonia e de incerteza. Eu precisava ver, tinha que ver. Precisava entender o que era aquilo, o que me perseguia, o que nos assombrava. Quando a luz da lua finalmente atingiu seu rosto, quando seus traços deveriam ter se revelado em detalhes nítidos, eu compreendi, em um instante avassalador e petrificante, a profundidade indizível do horror que se apresentava diante de mim. Não havia rosto. Apenas uma superfície contínua de pele, pálida e amarelada, lisa como cera derretida, sem nenhuma feição humana. Sem olhos, sem nariz, sem boca. Um vácuo total. Uma aberração indescritível que desafiava a própria existência. Um vazio medonho onde deveria haver uma face humana, um espelho da alma. Eu caí de joelhos, as pernas bambas, incapazes de me sustentar, a mente em choque profundo, em negação, o ar preso em meus pulmões, em uma asfixia silenciosa e desesperadora. Ela não se moveu. Apenas existia ali, imponente, um espectro silencioso do pavor mais puro, me encarando com seu não-rosto, me penetrando com seu olhar invisível. Voltei para casa em um transe, o corpo pesado, a alma dilacerada. No dia seguinte, procurei os moradores mais antigos da cidadezinha. Relutei em contar o que vi, a vergonha imensa, o medo de ser ridicularizado, de ser chamado de louco, mas o desespero me venceu, era mais forte do que qualquer outra emoção que eu pudesse sentir. Um velho, com olhos cansados, pesados de histórias e de sofrimento que se acumulavam por gerações, me contou a lenda local com uma voz rouca e triste. A filha de um coronel poderoso de Piracanjuba, uma moça linda, jovem, cheia de vida, havia perdido o filho, seu único, amado filho, em um trágico acidente. Desconsolada, tomada por uma dor insuportável, por um luto que a consumiu por inteiro, ela chorou por dias a fio, semanas, talvez meses, sem parar, esfregando o rosto na terra úmida, na lama vermelha da região, na esperança doentia de apagar a dor, de apagar a si mesma, de simplesmente desaparecer da face da terra. E seu rosto, disseram com um tom sombrio, simplesmente se foi. Desapareceu, tornou-se uma superfície lisa, uma máscara de tristeza e de ausência eterna. Agora, ela vaga pela região, uma alma sem face, um espírito atormentado, em busca de seu filho perdido, em busca de um novo rosto. Um rosto para chamar de seu. Nós saímos de lá correndo. Não havia outra opção, outra escolha sensata.
Arrancamos nossas raízes daquele solo maldito. Vendemos a chácara por qualquer preço irrisório, uma bagatela, apenas para escapar daquela maldição, daquele terror implacável que havia se apegado a nós. Voltamos para nosso apartamento em Goiânia, para a segurança aparente da civilização, achando que a distância seria suficiente, que o horror ficaria para trás, confinado às terras rurais de Piracanjuba. Que engano, que tolice infantil, que erro fatal de julgamento. O mal não respeita fronteiras geográficas, não se importa com contratos de compra e venda, não se prende a cercas ou portões. Ele nos seguiu como uma sombra persistente, impiedosa. A noite passada, eu senti, de novo, o cheiro de parafina. Forte, adocicado, nauseabundo, perturbador. Não era um cheiro que pudesse ser ignorado ou dissipado, era onipresente, invadindo cada célula do meu corpo, minha mente, minha alma. Senti um arrepio na espinha que gelou meus ossos, uma pontada de terror puro e gélido que me consumia. Levantei da cama, silenciosamente, com um medo paralisante que me mantinha refém, e fui até a cozinha. No chão, pequenas poças de lama vermelha. Não havia como, era impossível. Eram poucas, mas inconfundíveis. Lama vermelha da terra de Piracanjuba. Ela nos seguiu. Ela nos encontrou. Ela estava ali, em nosso lar, dentro de nossas vidas. Mariana começou a mudar de forma sutil, imperceptível a princípio, depois cada vez mais evidente, mais assustadora. Primeiro, uma leve palidez, que eu atribuí ao estresse da mudança, ao trauma. Depois, a pele dela ficou estranhamente lisa, sem poros aparentes, as linhas de expressão, as pequenas rugas que tanto eu amava, as marcas de sua vida e de seus sorrisos, desapareceram, como se tivessem sido apagadas por uma borracha invisível, por uma força sobrenatural. Eu toquei seu rosto, senti a textura, grossa e fria, como cera endurecida, fria ao toque. Ela olhou para mim com um olhar distante, quase vazio, os olhos turvos, sem o brilho que sempre a caracterizou, sem a profundidade de sua alma. Um olhar que não era dela, nunca foi dela, era um olhar de quem não enxerga, de quem não sente. Meu rosto está ficando pesado, Jonas, ela sussurrou, a voz arrastada, mecânica, desprovida de emoção, um eco de uma pessoa que já não existia. Sinto como se ele estivesse endurecendo, se apagando, como se algo o estivesse moldando, me cobrindo, me transformando em outra coisa. Seus olhos, antes tão expressivos, tão cheios de vida, de amor, de paixão, agora pareciam fixos, quase sem vida, como duas contas de vidro opaco e sem brilho. A entidade não queria apenas um rosto novo, ela queria o rosto de Mariana. A sua identidade, a sua alma. E estava conseguindo, devagar, metodicamente, roubando-a de mim, de si mesma. Eu vejo a cera em seus olhos, cobrindo o brilho. A cera em seu sorriso distorcido, que não sorri, apenas se estende como uma rachadura. Não é Mariana. Nunca mais será Mariana. Ela é apenas a casca. Eu não sei quem ela é agora. A marca estava ali, indelével, um símbolo de terror gravado na pele fria, um sinal eterno de que algumas fronteiras jamais deveriam ser cruzadas. Meu nome é João, e eu cresci sob o sol impiedoso do Tocantins, sentindo o cheiro acre da terra queimada e o suor pesado do gado, na fazenda de meu pai. Um lugar que antes era sinônimo de segurança, de trabalho árduo, de vida simples, mas que hoje, para mim, evoca apenas uma sombra gélida de pavor. Era tempo de queimada controlada, aquele período extenuante em que o fogo, nosso aliado e inimigo, consumia o capim seco para que a terra pudesse renascer. O ar era denso, carregado de fuligem fina que arranhava a garganta e impregnava a pele. O calor, já sufocante em um dia normal, tornava-se infernal, um forno a céu aberto onde cada respiração era um esforço. Meu primo Zeca, um homem forte e calado, estava comigo, e o vaqueiro seu Elias, cujos cabelos brancos contrastavam com a pele curtida pelo sol e enos de lida, nos guiava. Estávamos lidando com os últimos cabeças de gado, empurrando-os para longe das chamas que lambiam o horizonte, formando uma cortina dançante de laranja e preto.
O mugido desesperado dos animais, o estalar da madeira seca, o vento quente que trazia consigo o cheiro de fumaça, tudo isso compunha a sinfonia caótica de uma queimada. Mahuko, um peão novo, um rapaz de poucas palavras, mas de uma dedicação impressionante, tinha se voluntariado para verificar uma cerca mais afastada, na divisa com a mata fechada. As horas se arrastavam, o sol começava a pender no céu, pintando-o de tons avermelhados e roxos, e Mahuko não voltava. Primeiro, ninguém ligou, era comum alguém se perder por um tempo na imensidão da fazenda. A gente pensava, ele deve ter se enroscado em algo, ou talvez esteja ajudando algum vizinho com um foco de fogo. Mas a noite começou a cair, e com ela, uma estranha quietude que engolia os sons habituais da fazenda, substituindo-os por um silêncio pesado e opressor. Eu parei. Escutei. Nada. Apenas o zumbido insistente dos insetos noturnos e o crepitar distante do fogo que ainda ardia em alguns pontos. Então, eles começaram, vindos do lado da mata fechada, onde a escuridão era mais densa e a fumaça se misturava com as sombras, criando formas fantasmagóricas. Não eram sons que eu conhecia, não era o rosnado de uma onça, nem o grunhido faminto de um porco do mato, nem sequer o mugido desesperado de uma vaca perdida no pasto. Era um grunhido grave, uma vibração gutural que parecia vir das profundezas da terra, cavernoso, quase primal. O mais perturbador era a forma como ele parecia tentar, de maneira grotesca, imitar a voz humana. Como se estivesse testando as cordas vocais para um grito que jamais viria, ou talvez para uma risada que congelaria o sangue nas veias. Uma gargalhada sufocada, rouca, que me gelava até os ossos. Era algo fora do natural, algo que não pertencia a este mundo, pelo menos não ao mundo que eu conhecia. Seu Elias parou o cavalo de repente, com um puxão brusco nas rédeas, fazendo a montaria bufar e escoiciar o chão. Seu rosto, antes bronzeado pelo sol, estava agora mais branco que caca de galinha, os olhos arregalados fixos em um ponto. Eu segui seu olhar, para a beira da mata, onde as sombras se alongavam e dançavam com a fumaça, criando um palco sinistro. Ali estava. Uma forma esguia, mas de uma imponência aterrorizante, mais de 2,5 metros de altura, quase 3, eu diria, coberta por um pelo preto tão denso que parecia absorver a pouca luz que ousava chegar ali. Era uma silhueta maciça, mas estranhamente ágil. Os braços eram compridos demais, desproporcionais ao corpo, quase arrastando no chão, terminando em mãos que pareciam garras. Cada passo da criatura era um estalo seco e alto, ramos grossos e árvores jovens, que em outro tempo exigiriam um machado, partindo-se ao meio com uma facilidade assustadora, como se fossem meros gravetos sob seus pés pesados. O chão tremia levemente com o impacto. Meu coração virou um tambor descompassado, batendo contra as costelas com uma força bruta que quase me tirava o ar. O Mapinguari, seu Elias sussurrou, a voz trêmula, quase inaudível, um fio de som que mal chegava aos meus ouvidos em meio ao barulho do vento e do fogo. A criatura se virou lentamente, a cabeça grande, e eu não consegui ver os olhos, apenas o vulto disforme, uma massa escura que parecia me observar sem piscar. Senti o cheiro de mato queimado, o cheiro de fumaça, mas, por baixo de tudo, havia um cheiro estranho, um cheiro de terra molhada e algo, putrefato, um odor que falava de carne e decomposição. Era o cheiro do medo, eu percebi, o cheiro da morte que se aproximava. O cavalo de seu Elias empinou, relinchando em pânico, e o velho lutou para mantê-lo sob controle, os músculos do braço retesados. Nós procuramos Mahuko, eu e Zeca, enquanto seu Elias, ainda visivelmente abalado, tentava acalmar os animais. A busca foi tensa, cada sombra parecia esconder a criatura, cada estalo na mata era um sinal de sua presença. Encontramos seu corpo perto de um arbusto retorcido, num pequeno clareira que parecia um altar macabro. Ele estava deitado de costas, os olhos arregalados, vidrados, fixos num ponto distante no céu já escuro, uma máscara de puro horror congelada em sua face, em cada traço, em cada linha de sua pele. Não havia ferimentos visíveis, nem arranhões, nem marcas de dentes, absolutamente nada de externo que pudesse explicar sua morte. O corpo estava intacto, estranhamente preservado, mas a expressão em seu rosto era a de quem havia encarado o terror mais absoluto, o medo em sua forma mais pura e avassaladora. Mas na coxa, uma marca,
Uma mancha escura, como uma queimadura de terceiro grau, mas sem bolhas, sem pele esfolada, apenas uma coloração profunda e escura, no formato de uma mão. Uma mão gigantesca, desproporcional a qualquer ser humano, com dedos grossos e longos, cravada na carne. Parecia ter sido feita a ferro e fogo, como se uma brasa enorme tivesse sido pressionada ali, mas a pele não estava carbonizada, apenas marcada, profundamente impressa, como um carimbo do inferno. Não havia sangue, apenas a coloração escura e a forma inconfundível. Seu Elias se aproximou, o corpo encurvado, as mãos trêmulas ao fazer o sinal da cruz. É uma pinguari, João, ele repetiu, desta vez com mais certeza na voz, mas um terror profundo e ancestral em seus olhos velhos. O bicho vem para levar a alma de quem está perto da morte. Ele diz, é uma criatura da floresta, um guardião, um protetor, mas também um ceifador implacável. Ele vem quando o desequilíbrio é grande, quando a terra chora, quando a vida e a morte se misturam de forma perigosa. A queimada, a fumaça, as almas em sofrimento, tudo isso o atraiu. Marruco estava perto da beira, a beira da vida, e o Mapinguari veio para buscá-lo, para clamar sua parte na velha ordem das coisas. A fazenda continuou. A vida seguiu, porque precisa seguir, mas nunca mais foi a mesma. Aquela metade do pasto, aquela área densa perto da mata onde a criatura foi vista e Marruco encontrado, foi abandonada permanentemente. Uma cerca nova foi erguida, alta, forte, mas não para conter o gado, e sim para marcar uma fronteira que ninguém ousava mais cruzar. Ninguém ia mais lá, nem para buscar gado perdido, nem para caçar, nem mesmo para verificar as cercas. Aquele pedaço de terra pertencia a ele agora, ao Mapinguari, um território sagrado e profano, intocado, um lembrete constante de sua existência e de seu poder. E às vezes, nas noites mais escuras, quando o vento soprava forte da serra, trazendo consigo o cheiro da mata úmida e o sussurro das árvores, nós jurávamos ouvir de novo. O grunhido profundo, a imitação distorcida de uma voz, vindo da escuridão densa, da mata intocada, esperando por outra alma para clamar, observando, sempre observando. Os dedos, finos e longos como galhos retorcidos de uma árvore morta, tatearam a fresta da madeira podre da janela, buscando o meu quarto, buscando a mim, naquele inferno que se disfarçava de sítio em Corinto. Meu nome é Olavo, e essa é a história de quando Corinto, no interior de Minas Gerais, uma terra de colinas suaves e noites estreladas, me apresentou ao terror primordial que dança sobre telhados, em um sítio esquecido no tempo, no ano de 2005. Fui para lá a contragosto, ajudar meu tio Elísio com algumas obrigações rurais, uma rotina que deveria ser simples, terra, plantio, colheita, mas que rapidamente se transformou em um pesadelo silencioso, uma provação que marcou minha alma. As primeiras semanas foram de uma paz enganosa, o trabalho físico exaustivo, o ar puro do campo, o som dos grilos e do vento nas árvores. Eu pensava que era um refúgio, um alívio da agitação da cidade. Quão ingênuo eu era! As noites no sítio eram escuras de um jeito que a cidade nunca conheceu, um breu total que engolia a luz das estrelas e te deixava cego, impotente. Eram silenciosas demais também, um silêncio profundo que parecia amplificar cada pequeno estalo da madeira velha da casa, cada folha que caía no telhado. Mas o que realmente me fisgou foi o cheiro. O vento que soprava do lado de fora trazia consigo um odor que eu nunca tinha sentido antes, algo entre lodo fresco, úmido e terra molhada de brejo, um aroma penetrante que grudava nas narinas, impregnava as roupas e parecia se instalar na memória, avisando de algo muito, muito errado. Foi na terceira noite, em meio a essa escuridão e esse cheiro insidioso, que o som começou. Um ritmo pesado, cadenciado, como se algo grande, absurdamente pesado, andasse sobre as telhas de cerâmica da casa. Tum, tum. Não era o vento, não eram os galhos, não era um animal silvestre. O som tinha um peso, uma intenção. Parecia que pesava demais para ser um bicho comum. Certamente não um gato, nem um gambá, nem mesmo um cachorro de porte grande. Os passos eram bipedais, isso era inegável, e o ritmo, compassado, quase meditativo, era o que mais me apavorava. Eu parava,
Prendia a respiração, escutava com cada fibra do meu ser. Meu coração batia um tambor descompassado na garganta, um ritmo frenético que parecia ecoar os passos lá em cima. Os passos paravam também. O silêncio voltava, denso, sufocante, carregado de uma expectativa maligna. Eu tentava me convencer de que era o vento, a estrutura velha da casa que resmungava, a imaginação fértil, mas o cheiro de brejo ficava mais e mais forte, invadia o quarto pelas frestas das janelas e portas, envolvia o ar, as cobertas, o meu próprio corpo, como se a fonte estivesse ali, bem acima de mim, ou já dentro de mim. O sono virou um tormento, uma sucessão de cochilos leves e interrupções bruscas, sempre na espera do próximo tum. Tum, tum. A curiosidade, ou talvez o pavor disfarçado de uma coragem doentia, me levou a investigar durante o dia. Sob o sol traiçoeiro de Minas, que parecia zombar da minha ansiedade noturna, armei uma escada bamba e subi no telhado, o coração aos saltos descontrolados dentro do peito. A poeira, as folhas secas, os detritos trazidos pelo vento, tudo estava ali, parecia normal, comum, até inofensivo. Mas então, eu vi, no barro úmido que havia se acumulado nas calhas, um presente da última chuva, e até mesmo em algumas telhas quebradas, havia marcas. Pegadas. Não eram como as minhas, não eram humanas, não eram de nenhum animal que eu conhecia. Eram de 3 dedos, longos, pontudos, como garras rudimentares. E o mais assustador, o que me fez gelar até os ossos, foi a distância entre uma pegada e outra. 1,5 metros, passadas que um homem normal jamais daria, nem mesmo um gigante. O que quer que andasse ali era alto, era forte, e não pertencia ao mundo que eu conhecia, nem à lógica da natureza. O lodo nas pegadas, ainda úmido em alguns pontos, exalava aquele cheiro pantanoso, inconfundível, o mesmo que invadia meu quarto à noite, me asfixiando com seu terror. A visão das marcas me fez sentir como uma presa, marcada, caçada. O telhado não era apenas um teto, era um palco para o desconhecido. O medo virou meu companheiro constante, uma sombra fria que não me deixava em momento algum. Eu comia pouco, falava menos, cada barulho me fazia saltar, cada sombra me parecia um observador. Eu dormia mal, acordava a cada estalo da madeira, a cada gemido da estrutura velha da casa. A solidão do sítio, antes acolhedora, tornou-se um cárcere de ansiedade. Uma noite, a lua cheia, gorda e pálida, iluminava o quintal com uma luz quase espectral, transformando as árvores em silhuetas fantasmagóricas. Os passos sobre o telhado recomeçaram, desta vez mais próximos, mais intensos, como se a criatura estivesse dançando um balé macabro bem acima da minha cabeça, ou sobre o meu quarto. O cheiro de lodo era insuportável, denso, parecia rasgar o ar e penetrar na minha pele. Eu não aguentei mais. Em um impulso de puro terror e desespero, um desespero que me cegou para o perigo, me aproximei da janela. Com a respiração suspensa, o coração batendo como um beija-flor enjaulado, arrisquei uma olhada. E então eu o vi. Era cinza. Uma tonalidade de cinza que parecia absorver a luz, quase etérea. Extremamente magro, os ossos proeminentes sob uma pele translúcida que parecia pergaminho esticado. A forma era quase humana, uma caricatura distorcida, alongada de forma antinatural. Tinha cerca de 2 metros de altura, talvez até mais, uma estatura que o tornava um gigante contra a paisagem noturna. Mas o pescoço... o pescoço era o mais perturbador. Era tão longo, tão fino, que parecia feito para quebrar a qualquer momento. E ele o girou, lentamente, sem som, 180 graus, virando a cabeça para me encarar de cabeça para baixo, com olhos que pareciam buracos negros, vazios, sem vida, abismos onde a luz se perdia. A criatura estava ali, parada, me observando do alto do telhado, uma silhueta macabra e inumana contra a luz prateada e fria da lua, parecendo parte da própria escuridão, uma entidade nascida do brejo e do pesadelo. Eu recuei, um grito primal preso na garganta, o ar me faltando nos pulmões, como se o terror tivesse roubado a minha capacidade de respirar. A criatura, sem fazer um único som que não fosse o farfalhar das telhas, começou a deslizar pelo telhado, se aproximando, cada vez mais perto da minha janela.
Eu ouvi um rangido suave, um arranhar quase inaudível, mas que ecoou como um trovão em minha mente aterrorizada. Olhei de novo, compelido por uma força mórbida. Os dedos. Aqueles mesmos dedos longos e finos, com 3 garras pontudas, que tatearam a fresta no início da história, agora se enfiavam, um por um, lentamente, metodicamente, pelas frestas da janela de madeira, procurando, tateando o interior do quarto, procurando entrar, procurando a mim. Eu vi a ponta esguia, cinzenta, entrando no meu espaço seguro, violando a barreira frágil que me separava do inferno. Não pensei, não gritei, apenas corri. Saí do quarto em um frenesi, tropecei no corredor escuro, bati na porta do meu tio Elísio, o corpo inteiro tremendo incontrolavelmente, cada fibra do meu ser implorando por socorro, por uma fuga daquela coisa. Contei tudo a ele, a voz embargada pelo pavor, as palavras saindo em jatos desordenados e incoerentes, mas a essência do horror era clara. Ele me ouviu, impassível, os olhos fixos em algum ponto distante do chão, como se estivesse revendo uma memória antiga, já aceita. Quando terminei, ele apenas balançou a cabeça, um suspiro pesado escapando dos lábios. O que caminha em cima sabe que não pode entrar embaixo, disse ele, com uma calma assustadora, uma resignação que me gelou mais do que o próprio monstro. É o equilíbrio, Olavo. Nós aprendemos a conviver com o que não podemos expulsar. Eu não pude. Eu fugi. Voltei para a cidade. Nunca mais pisei naquele sítio. Nunca mais consegui dormir sem a luz acesa. Mas meu tio Elísio, ele ficou. Ele ficou, vivendo em um equilíbrio perturbador com a coisa que andava sobre o telhado, com o cheiro eterno de lodo e terra de brejo, com os 3 dedos que arranhavam a escuridão, noite após noite, para todo o sempre. O grito ecoou, não era humano, era o lamento de 1000 almas condenadas misturado ao ranger de metal retorcido, e eu soube que era o fim. Meu nome é Kleber, e o que vou contar aconteceu há 2 anos, quando o sol rachava o sertão do Ceará, em Quixeramobim. A terra, antes fértil, agora era uma ferida aberta, ressequida, poeira vermelha que dançava com o vento, levantando-se como fantasmas silenciosos. A seca castigava sem piedade, matando o gado, secando as fontes, espremendo a vida de cada fibra daquele lugar. Meu pai, um homem forte, de mãos calejadas pela lida, estava exausto, seus olhos carregados com o peso da desgraça. Ele precisava de ajuda no sítio, então fui para lá, um filho da cidade acostumado ao asfalto e ao barulho, tentando entender o desespero cru do campo, a luta diária pela sobrevivência. A água era ouro líquido, racionada, cada gota um tesouro. O calor era inclemente, um abraço sufocante que não dava trégua nem à noite. E o ar trazia um cheiro estranho à noite, uma nota dissonante na sinfonia do sertão, um presságio mudo, eu deveria ter notado, mas meu ceticismo urbano era uma coraça. As primeiras noites foram de um silêncio denso, quase doloroso, apenas o grilo insistente e o vento quente que sussurrava histórias antigas entre as folhas secas dos juazeiros. Eu tentava me adaptar, sentir o ritmo daquela vida. Mas depois veio o som. A primeira vez foi fraco, distante, um fio de melancolia. Depois, mais forte, um lamento que parecia rasgar o véu da noite, um som de mulher chorando, com uma dor tão profunda que alcançava a alma, mas com uma estranha reverberação metálica, como se a garganta que o emitisse fosse de ferro batido, enferrujado. O gritador, meu pai dizia com a voz rouca, é lenda antiga, um aviso dos tempos ruins, de que algo sombrio despertou, uma criatura que habita as profundezas da serra. Mas eu, um homem urbano, apenas ria, um riso oco, nervoso, claro, tentando afastar o calafrio que percorria minha espinha. O riso morreu, afogado em puro pavor, na primeira vez que o cheiro chegou. Não foi um cheiro qualquer, era um fedor de enxofre ardido, de carne podre em decomposição, de carniça velha e úmida, tão forte que queimava as narinas e grudava, espesso e nauseante, na minha língua. Foi na segunda semana, a lua nova mal iluminava a vereda. Eu estava perto da cerca de arame farpado, consertando um morão de aroeira, duro como ferro, que havia cedido, quando o ar pesou de repente, uma massa invisível e opressora. Os grilos, as cigarras, os sapos, tudo se calou, emudecido.
O vento parou de soprar, a brisa suave se ausentou, deixando um vácuo gélido. Eu parei. Meu coração batia contra minhas costelas como um pássaro preso. Escutei. Apenas o som do meu sangue pulsando nos ouvidos. Nada. Nenhum ruído. Então, um par de olhos vermelhos, intensos como brasas incandescentes no breu total, brilhou na escuridão, a 2,5 metros do chão. Não era bicho que eu conhecia. Não era homem. Era grande, muito grande, uma silhueta vasta e disforme que bloqueava as estrelas. O medo me paralisou, um veneno que gelava as veias. O coração batia descompassado, um tambor de guerra dentro da minha caixa torácica, anunciando o combate, a fuga, o fim. Eu corri. Corri como nunca antes na minha vida, o ar cortando meus pulmões, tropeçando nos próprios pés, o cheiro de enxofre e morte me perseguindo, grudado na roupa, na pele, no cabelo, os olhos vermelhos queimando uma marca indelével na minha memória. Alcancei a casa, uma corrida desesperada pela sobrevivência. Tranquei a porta da cozinha, empurrando a mesa contra ela, sentindo a madeira vibrar. Meu pai já estava dentro, pálido como cera, os lábios tremendo, a espingarda de caça, velha e enferrujada, tremendo em suas mãos envelhecidas. O gritador parecia nos cercar, andando em volta da casa, arrastando-se lentamente, um peso colossal que movia a terra sob nossos pés. Podíamos ouvir os passos pesados, abafados, o chão de terra batida tremendo levemente a cada pisada da criatura. Ele rosnava, um som gutural e cavernoso que parecia vir do centro da terra, um ruído que me gelava até os ossos, atravessando a madeira das paredes. De repente, um estrondo seco, alto, a madeira se partindo. Um mourão da cerca, de aroeira, madeira de lei, dura como ferro, partiu-se em dois, estilhaços voando pelo ar. A criatura tinha uma força desumana, sobrenatural. Outro estrondo, e outro, cada um mais próximo, as tábuas do curral estalando, as cercas de arame se rompendo com facilidade assustadora. Eu senti o chão da casa tremer violentamente. Então, um rangido arrastado, grotesco, no telhado de telhas de barro. Ele subiu. Eu senti o peso sobre nossas cabeças, um monstro se arrastando ali em cima, buscando uma abertura. Ouvi as telhas quebrando, uma a uma, estraçalhadas pela força da criatura. Meu pai me empurrou para debaixo da mesa de madeira maciça, com os olhos arregalados de puro pavor, sussurrando para ficar quieto, para não fazer nenhum som, para rezar. O telhado gemia, as madeiras rangiam sob o peso e a pressão. Ele tentava entrar, arranhava a madeira do caibro com garras longas e afiadas, batia com uma fúria cega, forçava a entrada, determinado a nos alcançar. O terror era palpável, denso, pesado, como a poeira que cobria tudo lá fora, invisível, mas presente em cada respiração. Horas se arrastaram naquele inferno particular, cada segundo uma eternidade de medo e angústia, esperando o inevitável. Ao amanhecer, o silêncio voltou, mas não era o mesmo silêncio acolhedor e familiar do sertão. Era um silêncio pesado, carregado de morte e desgraça, um silêncio que gritava a ausência. Fubá, o cachorro da família, um vira-lata esperto e fiel que nunca falhava em nos alertar ou nos dar as boas-vindas, não latiu, não veio nos cumprimentar. Um arrepio percorreu minha espinha. Encontramos ele perto do açude seco, onde antes havia água, agora apenas lama rachada. A cena me revirou o estômago. Fubá estava virado do avesso, as entranhas expostas de forma grotesca, seu corpo completamente sem uma única gota de sangue, a língua arrancada brutalmente. Meu pai vomitou ali mesmo, a dor e o horror o dominando. Eu não consegui nem chorar, apenas um vazio frio, uma dormência que tomou conta de mim, uma parte da minha alma se esvaindo junto com o sangue do Fubá. Valdir, nosso vizinho mais próximo, que tinha vindo nos ver após a noite de inferno, com o rosto marcado pela preocupação e pelo sono perdido, confirmou o que temíamos em nossos corações. Ele viu os rastros, marcas de garras enormes cravadas no barro seco, pegadas que não eram de nenhum animal conhecido. Ele disse, com a voz embargada pela seriedade, que o gritador bebe o sangue dos animais e arranca as línguas. É a marca dele, um ritual macabro. Disse que a seca estava pior do que qualquer uma que ele já vira em seus 70 anos de vida,
forçando a criatura a sair das cavernas escuras da serra, de seu sono profundo, em busca de alimento, de sangue, de vida. Aquele bicho era a personificação da desgraça, um demoníaco antigo, uma entidade primordial libertada pela sede e pelo desespero da terra. Não podíamos mais ficar ali. Não havia como lutar contra aquilo, era uma força da natureza ou algo muito pior. Deixamos tudo para trás, as memórias boas e ruins, o trabalho de uma vida inteira. Meu pai vendeu o sítio por uma ninharia, um preço irrisório, apenas para se livrar, para que a terra não nos prendesse mais com suas lendas e seus terrores. Mudamos para a fortaleza, para o barulho e a segurança aparente da cidade grande, mas o sertão me acompanha, a poeira, o cheiro de enxofre e carniça que impregna minhas roupas e minha pele, e principalmente, o grito, aquele grito que mistura lamento e metal. Ele ainda ecoa nos meus pesadelos, um aviso eterno, um lembrete gelado de que a criatura ainda espreita, faminta, esperando a próxima seca, o próximo desavisado, o próximo incauto que ousar se aventurar pelos domínios do gritador de Quixeramobim. Aquele assovio, fino e longo, ainda rasga a minha alma, mesmo depois de tantos anos, mesmo aqui em Teresina, ecoando nos becos mais escuros, se misturando ao vento frio das madrugadas, me lembrando constantemente da escuridão densa do Piauí e do terror que lá habita. Ele nunca se foi. Meu nome é Flávio, e eu era um estudante de agronomia na época, com 27 anos, cheio de planos e de uma vida que parecia ordinária. Esta história terrível, que desfez toda a minha percepção de realidade, aconteceu em 2024, em uma fazenda isolada, cravada na imensidão da Caatinga piauiense, uma terra de sol impiedoso e de lendas sussurradas. Fica entre as cidades de São João do Piauí e Simplício Mendes, um local onde o silêncio da natureza pode ser mais assustador do que qualquer grito, onde as sombras da noite escondem segredos que a gente prefere acreditar que são apenas histórias para assustar crianças. Era um entardecer abafado, o ar denso e pegajoso envolvia tudo, carregado com o cheiro adocicado de terra seca, de folhas queimadas sob o sol inclemente e de um orvalho que já começava a se formar. Eu estava no roçado, curvado sobre a terra rachada, minhas mãos calejadas pela lida diária, o corpo moído pela labuta sob o sol que se despedia. O sol, naquele momento, já se espreguiçava no horizonte distante, tingindo o céu de tons alaranjados vibrantes, de púrpuras profundos e de um vermelho sangue que parecia um mau presságio, um aviso mudo para os que ousavam permanecer ali. Eu só pensava em uma coisa: voltar para casa, tomar um banho para aliviar a sujeira e o suor e finalmente descansar daquele calor que parecia grudar na pele. O suor escorria em filetes pela minha testa, escorria pelas minhas costas, encharcando a camisa, embaçando a visão. Eu me sentia exausto, meus músculos queimavam, mas havia também uma paz na solidão do trabalho. Eu estava sozinho, ou, ao menos, era o que a minha mente cansada me permitia acreditar naquele momento. Foi então que ouvi, vindo do meio do mato fechado, daquele emaranhado impenetrável de galhos retorcidos, de cipós secos e de espinhos pontiagudos que pareciam garras, um som, um assovio. Era um som peculiar, estranhamente longo e incrivelmente fino, quase etéreo, como se viesse de algum instrumento esquecido pelo tempo ou de um pássaro desconhecido, cuja melodia carregava uma estranha melancolia. De imediato, sem qualquer hesitação, a minha mente cansada projetou a imagem de Júnior, meu colega de trabalho, um sujeito brincalhão, que tinha o costume de usar assovios para chamar a atenção ou para pregar pequenas peças. Cometi o pior erro da minha vida, um erro que se entranhou na minha pele, penetrou na minha alma e nunca mais me abandonou. Respondi ao chamado, assoviando de volta com a mesma melodia, na tentativa ingênua de ecoar o som que ele havia produzido, esperando uma resposta, uma risada. No mesmo instante, como se o mundo tivesse sido silenciado por um decreto cruel, por uma força maior e invisível, o silêncio caiu sobre a Caatinga. Foi um silêncio pesado, opressor, sufocante, que absorveu o canto dos pássaros, o zumbido insistente dos insetos, o farfalhar das folhas secas sob a brisa morna. Tudo parou. Eu parei. O assovio se desfez nos meus lábios. Escutei, meus ouvidos atentos, buscando qualquer resquício de som, qualquer sinal de vida. Nada, absolutamente nada.
Apenas a batida acelerada do meu próprio coração, um tambor frenético ecoando nos meus ouvidos, preenchendo o vazio daquele silêncio aberrante. Uma sensação estranha, um arrepio gelado e úmido, percorreu a minha espinha, da nuca aos calcanhares. Aquele silêncio não era natural. Não era o silêncio da paz. Era o silêncio da espreita. O sol já havia mergulhado de vez, engolido pelo horizonte. A escuridão da noite engolia a estrada de terra batida, transformando o caminho de volta em um corredor sinuoso de sombras indistintas. A luz da lua ainda não havia se mostrado, e as estrelas pareciam tímidas demais para romper a camada de breu. A cada passo que eu dava, o nervosismo crescia, se agigantava dentro de mim. A sensação de estar sendo observado se intensificava a cada metro, me fazendo gelar até os ossos, mesmo no calor úmido da noite piauiense. Eu tentava ignorar, tentava me convencer de que era apenas o cansaço extremo, a minha mente me pregando peças, a solidão do campo me envolvendo. Mas o assovio voltou. Veio de dentro do mato, rente à beira da estrada, à minha direita. Agora, ele parecia diferente, mais grave, mais denso, quase uma presença palpável. Eu apressei o passo, transformando a caminhada em uma corrida desajeitada, tropeçando nos próprios pés. Ele me acompanhava, não importava o quão rápido eu fosse, movendo-se com a mesma velocidade, um som invisível e constante que parecia flutuar ao meu lado, sempre um pouco à frente, sempre me chamando. Meus batimentos martelavam no peito, um tambor descompassado que preenchia todo o espaço dentro de mim, abafando qualquer outro ruído. Eu não conseguia ver nada na escuridão densa, nada além dos contornos vagos das árvores, apenas ouvir aquele assovio, agora mais próximo, mais real, mais sinistro, como se a criatura estivesse a poucos passos de mim, seguindo cada um dos meus movimentos, sentindo o meu medo. Cheguei em casa suado, ofegante, as pernas tremendo de exaustão e de um pavor que eu nunca havia sentido antes, um pavor que se instalou e fincou raízes. Tentei me convencer de que era apenas a minha imaginação fértil, o estresse do dia, a solidão do campo. Uma tentativa vã, desesperada, de acalmar a tempestade que se formava dentro de mim, uma tempestade que já estava pronta para irromper. A noite seguinte trouxe um sono inquieto, agitado, pesado, repleto de sombras dançantes e de pesadelos que eu não conseguia recordar com clareza ao despertar, mas que deixavam um rastro úmido de angústia e de uma sensação de perigo iminente. Na madrugada, quando o mundo parecia suspenso entre o sono e o despertar, eu fui acordado por um som inconfundível. O assovio. Ele vinha debaixo da minha janela, um som sibilante, quase como um réptil rastejando sobre as folhas secas ou o roçar de algo afiado, rasgando o silêncio da noite com uma melodia horripilante, quase cantada. Era impossível ignorar. Levantei devagar, meus pés descalços tocando o chão frio do quarto, o coração batendo com uma força violenta, um pássaro preso na minha caixa torácica. Com cuidado, sem fazer qualquer ruído que pudesse denunciar a minha presença, espreitei pela fresta da cortina grossa, que mal conseguia esconder a minha curiosidade mórbida. Lá estava. Uma silhueta, alta, incrivelmente magra, projetada contra a luz pálida da lua que, finalmente, havia rompido as nuvens e banhava a madrugada com seu brilho prateado e fantasmagórico. Eu não conseguia discernir braços, não havia nada que se assemelhasse a membros superiores, apenas um tronco alongado e fino, como um galho seco balançando lentamente com a brisa da noite, sem qualquer movimento próprio. Aquela figura não se movia. Apenas estava ali, parada, imóvel, observando a minha janela, a minha casa, talvez a mim. Meu coração disparou, batendo descontroladamente, quase pulando pela boca, o sangue pulsando nas têmporas. Aquilo não era um bicho, não era um homem, era algo mais. Algo que eu não conseguia nomear, algo que desafiava toda a lógica e a razão, mas que me enchia de um terror primordial, de uma sensação de impotência esmagadora. Eu recuei lentamente, caindo na cama, cobrindo a cabeça com o lençol, apertando o travesseiro contra os ouvidos, rezando para que aquilo fosse um sonho ruim, que a luz da manhã dissipasse a figura e a memória daquele som. Mas o assovio continuou, por longos minutos que pareceram horas, antes de se afastar, deixando-me sozinho com o eco do medo, com a certeza de que a noite havia trazido uma visita. Passou-se o segundo dia em uma tensão constante,
Uma névoa densa de apreensão que parecia se instalar sobre a fazenda, sobre cada canto da casa, sobre cada um de nós. Eu tentava agir normalmente, tentava manter as aparências, mas a sombra daquela criatura pairava sobre tudo, em cada farfalhar de folha no vento, em cada assobio da brisa que passava pelas frestas, em cada estalo da madeira. Na terceira noite, o inevitável aconteceu, uma fatalidade que parecia ter sido escrita nas estrelas. Uma novilha se perdeu no pasto distante, na parte mais densa da mata, onde a escuridão era ainda mais profunda. Meu tio, sem saber do meu tormento, sem qualquer pista do pavor que me consumia, pediu para eu ir procurá-la antes que a noite avançasse ainda mais e a perdessem de vez. O medo me corroía por dentro, um ácido que queimava a minha alma, mas eu não podia negar um pedido dele. Peguei a moto, uma velha CG de cor vermelha, que já tinha visto dias melhores, o motor tossindo, relutante em pegar no tranco. A escuridão era total, uma manta espessa e impenetrável que engolia a luz do mundo, o som e a esperança. O farol da moto, fraco e amarelado, rasgava um túnel estreito na imensidão preta da caatinga, revelando apenas alguns metros do caminho de terra à frente, deixando o resto envolto em mistério e ameaça. O vento batia forte no meu rosto, tentando, em vão, afastar o pensamento da figura, tentando soprar para longe o medo que já me consumia, mas apenas conseguia trazer consigo o cheiro da terra úmida e o pressentimento de algo terrível. Num trecho da estrada, onde as árvores se fechavam sobre nós como um túnel sombrio e opressor, um lugar que sempre me causou arrepios até mesmo à luz do dia, a moto engasgou. Parou. Simplesmente parou. Em meio à escuridão mais profunda, ao silêncio mais absoluto que eu já havia enfrentado. O motor silenciou de repente, sem aviso, sem um último suspiro, deixando-me à mercê daquele lugar e daquela noite. Eu tentei dar a partida, desesperado, girando a chave, apertando o botão, chutando o pedal, mas o motor não respondia, nem um sinal de vida, nem um estalo. Eu estava ali, sozinho, vulnerável, no meio do nada, envolto em um silêncio que agora era absoluto, mais denso, mais opressor do que qualquer outro que eu já havia experimentado, um silêncio que vibrava com uma presença invisível. O ar gelou, um frio úmido e cortante. Foi então que eu a vi. A criatura. Ela estava ali, a poucos metros, parada à beira da estrada, sob a luz fraca e bruxuleante do meu farol, que teimava em falhar e piscar. Era um ser humanoide, de pele acinzentada, quase esverdeada na penumbra, de uma cor que parecia absorver a luz ao invés de refletir, um fantasma de carne e osso. Suas pernas eram longas, anormalmente longas, e os joelhos, meus Deus, os joelhos dobravam para trás, como os de um gafanhoto gigante, dando-lhe uma postura curvada, desengonçada e grotesca, algo que desafiava a anatomia humana. O corpo era fino, esquelético, quase translúcido, como se fosse feito de ar e de ossos ocos. Não havia roupas, nem pelos, apenas aquela pele estranha, lisa e pálida. Mas o que me paralisou de terror, o que me fez querer arrancar meus próprios olhos para nunca mais ter aquela imagem na mente, foi a boca. Uma fenda vertical que começava na testa, no lugar onde os olhos deveriam estar, e descia, rasgando o rosto até o queixo, revelando algo que pareciam dentes afiados, pontiagudos, em fileiras irregulares, como agulhas ou espinhos de um peixe pré-histórico. Não havia olhos visíveis, apenas buracos fundos e vazios, escuridão dentro da escuridão, que me fitavam com uma intensidade que parecia devorar a minha alma, sugando a minha coragem e a minha vida. Ela assoviou. Aquele assovio fino e penetrante, que eu já conhecia, mas que agora, vindo daquela boca vertical e desfigurada, se tornava um hino do inferno, uma canção de morte e desespero. Começou a se mover, na minha direção. Devagar no início, com passos desengonçados, com um ranger seco que parecia vir do atrito dos seus ossos, mas que rapidamente ganhavam velocidade, se transformando em uma corrida aterradora. Eu dei um grito, um som rouco e desesperado que se perdeu na noite, na imensidão do medo, enquanto tentava ligar a moto novamente, meus dedos tremendo incontrolavelmente no acelerador, a mão escorregando do guidão. O motor, por um milagre que eu não consigo explicar, pegou. Com um rugido que pareceu a mais doce das sinfonias, a velha CG voltou à vida.
Girei o acelerador ao máximo, o pneu traseiro patinou na terra e a moto arrancou, jogando poeira e pedras para trás, tentando me levar para longe daquele pesadelo. Eu não olhei para trás. Eu só queria fugir, escapar, desaparecer daquele lugar. Mas ela vinha atrás. Corria com uma agilidade sobrenatural, os joelhos se dobrando para trás em movimentos antinaturais, um balé grotesco de morte, a boca vertical aberta naquele assovio eterno, um som que me perfurava os tímpanos, me rasgava a alma, me perseguindo na escuridão, mantendo a mesma velocidade da minha moto, a cada metro que eu avançava, a cada batida do meu coração apavorado. Eu olhei para trás uma única vez, um rápido lampejo de terror, a imagem da criatura sendo gravada a ferro e fogo na minha retina. Ela estava lá, a poucos metros, aquela figura macabra, os dentes expostos e a boca assoviando, os buracos fundos me fitando. A imagem ficou gravada na minha mente, para sempre, uma tatuagem de medo e desespero que me acompanhará até o túmulo. O vento uivava, misturando-se com o assovio da criatura, e o meu próprio grito abafado de pavor, que eu nem sabia que estava dando, uma cacofonia de horror que preenchia a noite. Cheguei em casa aos trancos, a moto derrapando descontroladamente na entrada da fazenda. Mal consegui descer, minhas pernas não me sustentavam, cedendo sob o peso do meu corpo e do meu terror. Caí no chão de terra batida, chorando convulsivamente, o corpo inteiro tremendo em espasmos incontroláveis, a saliva escorrendo pelos lábios. Minha família me encontrou assim, estirado no chão, mas eu não conseguia falar, não conseguia articular uma única palavra, apenas apontava para a escuridão da estrada, balbuciando coisas sem sentido, aterrorizado. No dia seguinte, encontramos marcas profundas de garras longas e afiadas, como as de um animal gigantesco ou de uma ferramenta de tortura, arranhando a madeira da porta da casa, como se a criatura tivesse tentado entrar. Eu não aguentei. Aquele lugar se tornou um inferno para mim. Mudei-me para Teresina, buscando a segurança ilusória da cidade, a luz dos postes, o barulho das pessoas, qualquer coisa que pudesse afastar a lembrança daquele ser e daquele assovio que ainda me atormentava. Mas a memória nunca me abandonou. Ela vive em mim. Ainda hoje, em becos escuros, em ruas desertas, quando o silêncio da madrugada se instala, eu juro que ouço aquele assovio, fino e longo, vindo de algum lugar, sempre me esperando.